terça-feira para vocês e vamos para mais uma aula de história. E como vocês já sabem, semana que vem a gente tem atividade avaliativa, nós temos atividade dos saberes de histórias. Então, que tal fazer uma revisão hoje e recapitular tudo aquilo que a gente aprendeu nas nossas aulas de história nas últimas videoaulas? Então vamos lá. Que nós não podemos esquecer sobre as nossas videoaulas de história nesse segundo bimestre são a tradição passada pela oralidade. Lembra que a gente conversou sobre a oralidade? Que é tudo aquilo que vem da nossa voz, que é oral, que a gente fala e não escreve. Porque existe a tradição passada também pelas escritas, por relatos escritos, onde a gente escreve e alguém vai ler depois e vai ter esse relato. Mas nós estamos falando de uma tradição, de uma cultura que foi passada pela oralidade, por algo que foi falado, por algo que foi cantado, por algo que foi contado através de história. Lembra das lendas que a gente estudou em português? Então, a lenda também faz parte da oralidade. Quando a gente conta uma lenda, ela faz parte da oralidade. Lembra que na primeira aula de história do nosso segundo bimestre, a gente viu uma trova? Então, uma trova é uma poesia, são versos que contam algo da cultura de algum povo, de alguma etnia. Nós vimos uma trova sobre o povo indígena que falava sobre a rede, o costume de dormir na rede. Lembra disso? Então, e esse costume era dos indígenas que foi passado para os portugueses, porque os portugueses não conheciam a rede. Então, eles chegaram aqui, os indígenas já usavam a rede. Então, eles começaram a ver os indígenas usar, começaram a colocar na cultura dele também. Hoje nós brasileiros também utilizamos da rede, conhecemos a rede e os portugueses lá de Portugal também conhecem a rede por causa da influência da tradição indígena que foi passado para eles através do cotidiano, através da convivência, através deles olhar, ver, deles falar, deles conversar, através da oralidade. A tradição indígena também chegou lá em Portugal. Algo muito importante para a gente saber é que a oralidade também está nas canções, nas histórias e naquilo que a gente conversa no nosso diálogo dia a dia com as pessoas. Lembra lá na página 5 que fala sobre os povos nativos? Que os povos nativos, eles passavam a sua cultura para as crianças, para os outros povos e para quem estava junto com eles através dos seus costumes, através das suas convivências. A gente faz as coisas e os outros estão olhando, então eles estão observando. O que eu faço, o Renan vê, o Renan observa e o Renan imita. Vocês fazem muitas coisas que vocês imitam dos pais de vocês. E antigamente, lá nos povos nativos, também era assim. A gente passava a nossa cultura através dos costumes, através da tradição, através do repetir das coisas, né? A gente falou também um pouquinho sobre o povo indígena. Lembra do pajé? Então, o pajé ele era responsável por passar a cultura, por passar a tradição para as crianças, para os adultos indígenas, todo mundo que quisesse ouvir e conversar com o pajé, ele passava a cultura para o povo. Nós também vimos sobre a África. A gente viu que a África ela é um continente formado por muitos países e que no continente africano existem muitas línguas. Não existe só um tipo de língua, várias línguas são faladas no continente africano e é um vasto continente cheio de cultura e muita da cultura africana nós temos hoje no nosso Brasil, porque os africanos também estavam aqui no começo do nosso país. Lembra que a prof falou para vocês dos símbolos que os africanos têm para representar a sabedoria? Então, esses são exemplos de símbolos que eles usam para representar sabedoria. E eles falavam muito provérbios, frases e versos que eles passavam de geração em geração para contar coisas. Lembra do batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão? Menininha quando dorme, põe a mão no coração? Então, este verso veio lá da África para explicar duas coisas da plantação de batata. Porque alguém aqui já viu uma plantação de batata? Olha só.
Então, e a batata, ela espalha realmente as suas ramas pelo chão. Então, não é somente uma música, não é somente uma história que não existe. Eles usavam isso para contar coisas do cotidiano, coisas verdadeiras. Nós vimos também que os africanos, eles utilizavam os instrumentos para contar as suas histórias e também a sua religiosidade era contada por histórias e por uso de instrumentos. Lembra daquele vídeo que a prof mostrou para vocês com os africanos dando histórias com os instrumentos? Olha um pedacinho dele aí. Le pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est des rythmes. Kini masenekela ibo seneti. Eke. Kini masenekela ibo seneti. Eke. Kana kuduba, kana kuduba, kana eke, kana kuduba, kana eke, kana kuduba, kana eke. Uma coisa também muito importante que a gente não pode esquecer são os guardiões da tradição. Lembra dos crioulos? Os crioulos são como se fosse o pajé, só que o pajé é da cultura indígena e os crioulos são da cultura africana. Ele sim era responsável pela passagem da tradição para a cultura africana. Ele cuidava dos rituais religiosos, ele cuidava do passar do ensinamento, do passar a tradição para as crianças mais novas, para os adolescentes e tudo que envolve essa questão de passar a tradição era a responsabilidade dos crioulos. E na nossa última aula de história, lembra que a gente viu a origem das línguas? Que elas não nasceram assim, do nada. Elas surgiram de uma língua. Lembra que a gente falou que a língua é como se fosse um tronco de uma árvore, que dela surgem outras línguas, que nem nós temos o latim. O latim é como se fosse o tronco de uma árvore e dela surgiu outras línguas, como o espanhol, como o português, como o francês e como o italiano. Então, a língua, ela vem de outra língua. Variações de uma língua podem se transformar em outra língua. Por isso que no continente africano existem várias línguas, porque de uma língua surgem outras línguas também. Galera, o que a gente não pode esquecer desse conteúdo é que a nossa tradição, ela não precisa só de escrita, ela não precisa só de relatos e documentos no papel. A gente passa informação e a gente passa a nossa tradição através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente faz. E a tradição, sim, ela é passada pela nossa oralidade. E para vocês não esquecerem nada e deixarem esse conteúdo ainda mais fixo na mente de vocês, lá no nosso Positivo On tem uma trilha que fala sobre a tradição passada pela oralidade. Vão lá, façam a trilha, qualquer dúvida pode chamar a prof. Um beijo e até amanhã!